Olá, todo mundo aí, meus queridos alunos aí, tô com uma saudade danada de vocês. Faz um tempo que a gente não se vê, né, por conta essa loucura que a gente está vivendo, essa pandemia, mas a gente vai sobreviver e vai dar tudo certo, né? Então agora a gente voltou às aulas, né? Eu estou preparando esse material para vocês e a gente já tinha conversado sobre levar algumas pessoas para conversar e trocar uma ideia com a gente. E nesse sentido, eu achei que o momento seria pertinente convidar algumas pessoas. E hoje vocês estão acompanhando aí. Eu convidei a minha amiga, a Dani Dias. A Dani ela é jornalista, ela é editora do jornalismo da Rádio Metropolitana de Guará. Ela é uma profissional incrível, tem muita experiência e ela tem muita coisa bacana para dividir com a gente sobre o dia a dia de como é trabalhar no rádio, como é produzir conteúdo jornalístico todos os dias, para estar informando a população e as pessoas, né, que estão precisando de informação muito mais agora nos dias atuais. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Dani, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade de vir aqui colaborar com a gente, conversar com a turma do curso técnico de rádio e televisão do Instituto Canção Nova. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, viu? Obrigada, Paulo. Boa noite aí para todo mundo, para todos os alunos. Eu é que fico honrada aí pelo convite em trazer aí mais informações e contribuir ainda mais esse período, que é um período inédito, né, que nós estamos vivendo. Maravilha, Dani. Dani, eu queria perguntar para você, assim, que você falasse um pouco da sua história, né? Da sua formação. Você é só radialista, só jornalista, você é radialista também. Você cursou qual faculdade, onde você mora, enfim, eu queria que você desse um panorama aí da sua carreira. Ô Paulo, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo e não fiz o curso de rádio e TV, minha formação mesmo é só de jornalista, tá? O rádio eu fui aprendendo no dia a dia da profissão, que dá uma bagagem enorme pra gente, esse cotidiano de rádio também, né? A prática, né? E eu me formei em 2012, tá? Eu passei por 3 faculdades, eu fiz PUC, eu fiz um curso voltado para publicidade, não me identifiquei tanto com o curso, isso foi em 2004, 2005, e aí eu fui começar o jornalismo quando eu estudei a faculdade de jornalismo, eu estudei no Mackenzie, em São Paulo, onde eu fiz 3 anos de jornalismo no Mackenzie, e fui concluir aqui em Lorena, na FATEA, porque eu morava em São Paulo e eu consegui um estágio na Rádio Metropolitana de Guaratinguetá, mesmo morando em São Paulo, eu já fazia o Mackenzie, e numas férias eu vim para minha cidade natal, aqui para Aparecida. Hoje eu moro em Guaratinguetá, mas na época eu morava em Aparecida, e nessas férias eu estudava no Mackenzie em São Paulo, e fiquei sabendo que tinha, isso era 2010, 2011, em aberto uma oportunidade de estágio em jornalismo e rádio e TV aqui na Rádio Metropolitana de Guaratinguetá. E eu disputei a vaga, entrei em 2010, meados de 2010 na rádio, e transferi a faculdade e fui concluir os meus ensinos aqui na FATEA, porque eu consegui esse estágio, não queria perder essa oportunidade, já tinha o desejo de voltar a morar no interior, né? São Paulo eu estava com dificuldade de arrumar um estágio, minha faculdade no Mackenzie era no período da tarde, e eu vim para a FATEA em Lorena, e foi aqui que eu concluí meus estudos, e desde 2010 eu estou aí na Rádio Metropolitana, Paulo. Maravilha, muito legal, Dani. E trabalhar em rádio sempre foi um sonho para você ou foi uma coisa que surgiu, no caso, aí, a oportunidade do estágio? Você sonhava com isso antes? Pô, tem o objetivo de trabalhar em rádio? Como é que é isso para você? Não sonhava, nunca imaginei, não tinha vontade, tá? Minha vontade, eu queria TV, ou trabalhar já, era o começo dessa coisa da internet, né?
do YouTube, ou trabalhar nessas novas plataformas digitais. Hoje a gente faz isso tudo também, mas na época ainda estava naquela coisa, uma coisa ou outra. O rádio, ainda há 10 anos atrás, ele não estava ligado tanto com a internet como ele está agora. E não tinha, Paulo, eu confesso que eu não tinha vontade de trabalhar em rádio, não tinha o hábito de ouvir rádio, só música, parte de jornalística, não escutava, foi uma surpresa e uma revelação para mim o rádio. Não tinha nenhum interesse, era mais para TV. Hoje eu mudei completamente a minha mente. Hoje eu tenho uma mínima vontade de TV e eu me apaixonei muito pelo rádio. Foi uma surpresa para mim tudo isso. Entendi. Então, televisão, dificilmente as pessoas vão te ver na televisão, por conta desse amor que você pegou pelo rádio. Eu peguei muito amor pelo rádio e nunca pleiteei nenhuma vaga em televisão. Não vou dizer que não farei, porque hoje a minha emissora de rádio, por exemplo, ela tá começando a transmitir tudo por TV. Então, assim, não adianta também eu querer fugir da realidade de TV, porque as nossas mídias elas estão convergindo e se transformando em tudo, entendeu? Hoje a gente está fazendo streaming também pelo YouTube da Metropolitana, estamos instalando câmeras aqui nos nossos estúdios de Guaratinguetá. Amanhã mesmo a gente tem uma entrevista com o Marco Vignoli, que é assessor do governador João Dória. Vai ser tudo transmitido pela TV Metropolitana. Nós estaremos ao vivo na rádio e ao vivo pela TV com câmeras. Então, assim, está convergindo tudo: o rádio, a TV, a rede social, uma loucura. Não tem mais como a gente optar por, eu quero isso ou eu só quero aquilo. A gente acaba tendo que fazer de tudo um pouco. Entendi. Então, essa convergência, essa mistura está cada vez mais forte. Inclusive, assim, no contato com o público, não só na questão de fazer as coisas assim com as entrevistas, né? Facilitou bastante, né? Você pode ter o contato agora de uma pessoa que está longe, assim como a gente está fazendo, mas assim, tem um retorno do público através da rede social. Como é que funciona essa questão, assim, o público interage muito, ele quer isso, ele está consumindo isso? Sim, se mistura tudo, Paulo. Antigamente, quando eu entrei na emissora, em 2010, era só telefone. As pessoas ligavam no nosso fixo e os ouvintes iam para o ar. Hoje, praticamente, estamos zerados de telefone. São pouquíssimas ligações, tudo pelo WhatsApp. Aí entrou em 2012, 13, entrou aquela coisa forte das participações pelo WhatsApp. E hoje eles participam pelo WhatsApp, pelo Facebook, mandando mensagem, e pelo Instagram agora. Então, assim, uma loucura. O telefone mesmo, o fixo, né, da rádio, que é o mesmo número até hoje, 31252770, quase não recebe mais ligação. É tudo via WhatsApp, são áudios, são mensagens de texto que eles mandam o dia todo, que é a maior participação nossa, a mais forte é pelo WhatsApp, e depois entra as mídias sociais. O telefone praticamente zerou. Certo. Hoje está desse jeito. Legal, Dani. Eu acho que a partir de agora é o futuro mesmo, essa integração, né? Tudo funcionar. Na verdade, você está ao vivo com o seu áudio na rádio, mas a sua imagem está ali na internet, está tudo integrado o tempo todo. Isso é a tendência mesmo que a gente tem acompanhado, não só nas rádios locais, né? Todo mundo hoje está dessa forma. Dani, eu queria que você falasse para mim um pouco assim sobre a sua rotina. Que horas que você entra na rádio? Quais são as suas atribuições lá na rádio, né? As suas responsabilidades? Como é que funciona o dia da Dani Dias? O forte da nossa emissora é o jornal, matinal, né? Que é tipo um Bom Dia São Paulo, que chama Radar Noticioso, e ele começa às 7 da manhã. É o nosso pico de audiência jornalística. E esse é um programa, o programa que eu apresento, que chama Radar Noticioso, ele já tem mais de 50 anos na rede metropolitana, então é um programa de muita tradição. Aqui em Guará ele existe desde 1982. Então, assim, é uma audiência muito forte, é um programa muito tradicional na cidade, que é quando as notícias do município elas são divulgadas, são notícias regionais. Então, às 7 da manhã, eu já tenho que estar sentada no estúdio, pronta, com tudo pronto, já para entrar no ar, né? É claro que a maioria dos conteúdos que a gente produz é um dia antes, né?
A gente produz um dia antes do jornal, é tudo produzido. De madrugada, às vezes acontecem alguns fatos, mas assim, o grosso do jornal mesmo, 85% do jornal, 90%, ele fica pronto, é produzido um dia antes. Eu chego na rádio uns 40 minutos antes, 6h20, eu já estou lá, 6h30, é quando eu pego um apanhado, vejo se aconteceu alguma coisa durante a madrugada, se foi tudo tranquilo, e eu chego na rádio umas 6h20, que eu tenho essa meia hora para preparar ou atualizar alguma coisa, mas já está tudo meio que pronto um dia anterior. A minha rotina na rádio começa às 6h20, 6h30 da manhã. A parte que mais exige, nossa, assim, minha pelo menos, como apresentadora e editora, é o período da manhã, que é quando a gente apresenta, faz o levantamento das notícias, depois o jornal termina às 9 horas da manhã, e aí a gente vai distribuindo as pautas, né? E aí que entra o trabalho dos repórteres, que ao longo do dia vão gravando as matérias, apurando e levantando as coisas que acontecem. A minha parte, eu fico o dia inteiro conectada com a rádio, né? Apesar de eu finalizar meu trabalho meio-dia, eu vou para casa 1 hora da tarde, mas é o dia todo falando com o repórter, passando notícia, mas a parte que mais exige de mim, assim, é o período da manhã, entre 6 até umas 10 da manhã, bem puxado, entendeu? Entendi. E a equipe sua é formada por quantas pessoas? Hoje a nossa equipe, até por conta da pandemia, nós tivemos demissões, foram poucas, mas nós perdemos aí algumas pessoas da equipe. Hoje a minha equipe tem eu e mais 4, somos em 5. São 2 repórteres que ficam aqui em Guará comigo, cobrindo Guará, Aparecida e Putim, e temos 2 repórteres em Lorena também, que contribuem conosco, que participam e gravam matéria. Somos em 5, né? A metrô aqui de Guaratinguetá, a gente é em 5. Certo. No jornal, vocês têm mais ou menos quantas matérias por edição? Olha, a capa nossa, matéria gravada. A nossa capa, ela vai com 4 matérias gravadas, mas geralmente acabam saindo mais matérias porque tem o ao vivo. A gente faz as matérias gravadas, gira em torno de 6 matérias que saem por dia, tá? Mas fora as gravadas, a gente deixa algumas entrevistas mais interessantes ou de coisas que aconteceram. Assim, o jornal estava sendo fechado, aconteceu uma coisa no final do dia, tem coisas que a gente deixa, até temas mais polêmicos, que a gente deixa para explorar ao vivo. Mas a base do jornal tem que ter matéria gravada, né? Tem que ter, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ficam gravadas ali uma média de 6 matérias por dia para sair. Certo. E além Cada dessas matérias repórter que. produz mais ou menos. Cada repórter faz mais ou menos umas 2 matérias. Fora os boletins, as notícias, sabe, que eles mesmo gravam com a voz deles. Agora, matéria mesmo com fonte, é em torno de 6 matérias. É isso que eu ia te perguntar, Dani. Além do jornal, vocês têm o jornalismo distribuído ao longo da programação também? Outros produtos de jornalismo? Tem os nossos boletins informativos, só com o repórter dando uma notícia, sabe? Cotidiano. Olha, o trânsito agora tá assim, tá assado. Olha, Guaratinguetá registrou mais um caso positivo de Covid, Aparecida, Cachoeira Paulista, e etc. Acaba-se o jornal, a gente tem programação de entretenimento o dia inteiro, mas o nosso presidente, o meu editor, né, o Sanzoni, ele exige da equipe intervenções ao vivo de meia e meia hora. Aí, de meia e meia hora aparece um repórter dando uma notícia curta, sabe? Mas o Ah, legal. jornal mesmo, o jornalismo sem interrupção, ele é o das 7 às 9 da manhã. Ao longo do dia, são aquelas intervenções do repórter com notícias variadas. Certo. Dani, queria que você explicasse para a galera que está assistindo aqui do nosso curso técnico, qual que é o processo que a notícia passa dentro da rádio. Como que ela chega, como é que ela é feita a apuração, quais as etapas que a notícia passa até ela chegar no ouvinte. Como é que é o processo aí? Olha, ô Paulo, a gente, por ser uma rádio local, muitas das coisas que a gente produz
às vezes vem através do ouvinte, vem muita coisa. As reclamações, denúncias mais sérias também, e aí boa parte das nossas pautas, elas vêm através da própria população que tem confiança no jornalismo que a rádio faz, que sabe que dá resultado, que as autoridades escutam, e a gente cobra, e eles executam muitas vezes depois, eles atendem o pedido da rádio pela força de audiência que a rádio tem. Então, muito do conteúdo que a gente produz, ele vem pela população, e a gente vai apurar, né? Vai no local. Agora a gente não está muito fazendo isso por causa da pandemia, mas assim, as prioridades, as coisas mudaram um pouco agora. Mas geralmente as denúncias, ela vem da população, a gente vai no bairro, a gente vai ou num posto de saúde, por exemplo, ou no local da denúncia, confere, e aí a gente faz a matéria, é assim que é a etapa de produção. Confere, apura, procura a autoridade competente e faz a matéria nessa interação. E é claro que tem as matérias do dia a dia, né, de prefeitura mesmo, que são as notícias que a gente recebe, hospital que está sendo construído, investimento para a saúde. A fonte nossa aqui da Metropolitana, primeiramente, é o povo que participa o tempo todo da programação nossa, e depois estão as autoridades aqui da nossa região, os órgãos, né, seja política, polícia, conselho tutelar, as entidades, as ONGs, a associação de bairro de morador, a sociedade civil mesmo, são as nossas maiores fontes. Mas primeiro é o ouvinte ele que manda na rádio, assim, entre aspas, sabe? É ele que traz a matéria-prima para a gente fazer a notícia, são os ouvintes. Entendido, o que você acha, qual que é o maior desafio para fazer radiojornalismo hoje? O maior desafio? Qual a sua dificuldade, assim, o que você acha que é mais desafiador na profissão ali, no dia a dia? Olha, hoje eu acho o seguinte, como o Facebook e o WhatsApp abriu muito para a população falar, a gente tem que lidar com algumas coisas, às vezes, até com esse excesso, né, de liberdade que todos têm hoje, e às vezes algumas situações a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande para controlar, para contornar essas situações, porque as redes sociais, antigamente, por exemplo, na época só do telefone, as pessoas opinavam, davam suas opiniões, mas eu percebia que havia uma moderação, eram mais moderadas, mais reflexivas. Hoje, com a internet, tá tudo muito assim, sabe? As pessoas estão impacientes e parece que às vezes não reflete um pouco, às vezes, para fazer certos desabafos, certos reclames, entendeu? E às vezes nós somos surpreendidos com esse excesso de liberdade que a democracia, que é excelente, mas às vezes, ao invés de contribuir, ele não contribui, entendeu? Ele gera uma desinformação maior, uma falta de organização muito grande, falta de informação sobre um assunto, é muita gente falando ao mesmo tempo, e ao invés de você chegar numa notícia, numa coisa positiva, acaba criando mais caos ainda, sabe? Eu acho que esse excesso de rede social, ao mesmo tempo que ele é bom, que ele é democrático, ele atrapalha um pouco o processo de construção da notícia. E outra coisa que eu acho que é um desafio, para mim, por exemplo, é juntar essas tecnologias todas. Eu sou muito do rádio há muitos anos, então eu estou acostumada a chegar e ficar falando na rádio, e agora eu estou tendo que me adaptar com o celular para gravar junto com a rádio ao mesmo tempo, saber que eu estou sendo filmado e falando junto na rádio, sabe? Hoje, por exemplo, na Metropolitana, a gente tem um canal Metropolitana, e antigamente a gente só gravava notícia e não tinha que me preocupar com nada. Hoje as nossas notícias, nós estamos tendo que mandar tudo em vídeo para a rádio, com os nossos celulares. Então, assim, não é mais passar notícia pela rádio só. Hoje cada repórter tem um celular com microfone, então eu vou fazer a notícia, eu tenho que pegar e gravar um vídeo, porque entra instantaneamente ao vivo na rádio e ao vivo na TV, que é junto com a rádio. Então, assim, para mim, para a gente também que está na rádio, nós, é uma dificuldade, a gente está tendo que se adaptar a isso, fazer tudo junto, saber ter essa consciência de que você está falando para a rádio, falando para a TV, a linguagem, você tem que pensar na linguagem também, porque é uma linguagem de rádio, de TV,
essas dificuldades e desafios que nós estamos tendo hoje. Pelo menos na minha equipe, eu percebo isso. Essa conversão de tudo junto é ter que lidar com todas essas mídias ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. E agora, esse período de coronavírus, né? Pandemia, uma coisa assim inédita, né? A gente, nós que estamos vivendo esse tempo, uma coisa que ninguém esperava, né? O que mudou na rotina suas aí de trabalho, na questão da apuração, da captação das notícias? O que a pandemia trouxe de diferente na realização do seu trabalho? Ó, primeiro que a gente está com jornada reduzida, né? Caiu a nossa jornada de trabalho. Não estamos todos no mesmo departamento juntos ao mesmo tempo. Nossos horários sofreram alteração. A gente mudou essa parte. Assim, da parte. Só o que mudou, para falar a verdade, foi essa parte interna nossa de não trabalhar todo mundo junto no mesmo horário. Fracionamos os horários dos repórteres, né? Para cada um, para ficar com pouquíssima gente nos nossos departamentos, e a gente tem saído pouco para a rua. O meu diretor, ele orientou para a gente procurar fazer as matérias por telefone com os entrevistados, pelo WhatsApp, e em casos excepcionais, que é caso de notícias mais graves, né? Aí sim, fazer o pessoalmente, com a máscara, e etc e tal, e com distanciamento. Mas vamos supor, a gente fazer muita rua. O jornalismo nosso é muito rua, corpo a corpo, e no bairro, entrevistar o morador, cumprimentar, ficar conversando, chamar o povão para conversar mesmo. Nosso jornalismo é meio de aglomeração, entendeu? A gente tem essa penetração nas comunidades. Só que agora, até para seguir as recomendações que estão sendo passadas, a gente mudou tudo isso. Entendi. Nós não estamos fazendo mais isso, só matérias urgentes, né? Matérias urgentes, nós estamos indo até a fonte, um entrevistado só, sem aglomeração. Mas o nosso jornalismo de rua, de bairro, de comunidade mesmo, ele foi interrompido nesse momento. É isso que mudou. Nós estamos mais internos lá na rádio e menos externos, entendeu? Entendi. Dani, você que já tem uma experiência grande em rádio, cobertura de vários fatos, qual que te marcou mais positivamente e negativamente? Pronto. Qual que você teve muito orgulho de ter participado e qual que você falou assim, puxa vida, isso podia não ter acontecido, né? Que às vezes acontece, nem sempre o repórter ele fala só aquilo que ele gostaria, né? Qual a sua experiência a respeito disso? Qual que é a cobertura que eu mais gostei, é isso? Isso, a que você mais gostou de fazer. Marcantes, eu tive várias coberturas marcantes, mas algumas foram trágicas, sabe? Foram casos de mortes e que me marcaram a parte emocional, que eu fiquei abalada e etc e tal. Não são coberturas felizes, são coberturas tristes, né? Algumas que eu tive que fazer de crimes e de mortes, que a época eu fazia, só uns 10 anos atrás, eu fazia muita rua, muito ambiente externo, e eu cobria esses acontecimentos ruins que aconteciam. Agora, coisas boas que me marcaram, coberturas que eu memorizei, que eu adorei fazer, por exemplo, foi a vinda do Papa Francisco aqui para Aparecida, que eu estava lá dentro da igreja, não cheguei a entrevistá-lo, é claro, de perto, mas estava assim, bem próxima a ele era muito iluminado, então uma pessoa assim, sabe, que só de passar já mexe com a gente, e foi muito marcante a vinda do Papa em Aparecida, foi 2014, 2015, eu não me recordo agora, foi um momento muito marcante da minha vida, a vinda do Papa Francisco. Esse momento de pandemia também está sendo único. Quem é jornalista que está vivendo agora esse período vai ficar marcado para o resto da vida. Eu, por exemplo, eu participei de algumas lives recentemente para ajudar nesse período de pandemia. Foi marcante para mim as lives que foram feitas agora. Domingo agora, Paulo, eu tenho uma live junto com o Frei Hans da Fazenda Esperança, um momento de oração que ele vai fazer na Fazenda. A gente vai transmitir a live em tempo real pela Rádio Metropolitana. Ele pediu, né, para a rádio, para a gente abrir para a oração, pedir para a comunidade fazer esse momento de oração, porque a pandemia está trazendo muito caso de depressão,
de problemas de alcoolismo, problemas nas famílias, com jovens, com os idosos, com casais, problemas gravíssimos que estão sendo registrados aqui em Guará, Aparecida, e vai além disso, são problemas bem sérios. Então, a gente foi convidado agora para cobrir essa live da Fazenda Esperança, no meio da pandemia, a live da Esperança, que eu acho que vai ser mais um momento muito marcante, e é isso aí. Para mim, esse período da pandemia está sendo muito doloroso, o jornalismo. Todo dia, só notícia ruim, são pouquíssimas notícias boas, e a gente tem que chegar, sentar lá, fazer a nossa parte. Às vezes as pessoas não entendem, sabe? Acho que a emissora está ali, você está só dando notícia ruim. Não é isso, o jornalismo, ele precisa ser real para as pessoas. A gente não está ali para contar historinha, contar ficção, a gente precisa ser realista. Tem notícia boa, mas infelizmente são muitas notícias ruins, e o papel nosso é informar. É informar, e não pense as pessoas que a gente não fica sensível com as coisas que acontecem, a gente sofre também. Você imagina que para quem escuta é horrível, imagina a gente que tem que todo dia estar tocando nesse assunto, estar falando com as pessoas, de repente estar entrevistando uma família que perdeu entes queridos para poder alertar as pessoas da gravidade da doença. Então é tudo muito difícil. Esse período está sendo diferenciado para mim também, muito triste, muito doloroso, mas é uma coisa muito marcante, um período muito marcante que todos nós, como jornalistas, estamos vivendo também. Legal, Dani. Dani, e assim, para a gente estar encerrando a nossa conversa aqui, eu queria que você deixasse um conselho para quem está pensando em começar a trabalhar em rádio. Se você pudesse te dar um conselho lá atrás, qual seria? Olha, para quem quer trabalhar em rádio, Isso. olha, o conselho meu é assim, eu sou suspeita para falar, Paulo, porque eu acho o rádio maravilhoso, eu sou apaixonada por rádio, né? Eu gosto muito de rádio, mas o conselho meu é se ater também essas novas mídias que estão surgindo, porque a pessoa não vai fazer mais uma coisa só, como eu disse, né? Você não vai só entrar na rádio e achar que vai só falar na rádio e acabou. Você vai ter que lidar com TV, você vai ter que lidar com mídia social, com Instagram, com Facebook, vai ter que fazer vídeo, vai ter que, de repente, a gente aprende a editar as matérias, né, no SoundForge, aqueles programas, etc. e tal. É capaz que tenha que aprender alguma coisinha de edição, né? O conselho que eu dou é abrir a cabeça, expandir a mente, não pensar mais no rádio, como eu, quando eu entrei, era rádio, estava na rádio, era rádio, rádio. Hoje você tem que pensar em rádio, em Facebook, em live, tá tudo unificado, tudo junto. Então, o conselho que eu dou é ler e procurar aprender bastante sobre as mídias sociais, sobre as redes, sobre a TV junto com a rádio, as linguagens apropriadas, né, tanto para o rádio como para a TV. E o conselho é isso, é abrir a cabeça, porque não vai fazer mais uma coisa só. Não, você não entra mais numa rádio achando que você está trabalhando só numa rádio. Você tem que entrar numa rádio achando que você está trabalhando numa rádio, numa TV web, tudo junto ao mesmo tempo, porque não tem mais só a rádio fechada, sabe, sem imagem. As pessoas querem imagem, as pessoas querem interagir pela internet, querem abrir o Facebook e ver aquilo, Instagram. Então, o conselho é abrir a mente e procurar estudar essas ferramentas, porque, como eu disse, está tudo convergindo. Eu, por exemplo, ainda estou um pouco atrapalhada. Eu tenho facilidade em mexer nas mídias, mas, assim, eu sou muito mente fechada no sentido, assim, sou muito rádio, eu esqueço que eu tenho que olhar para uma câmera, ou que eu tenho que, me maquiar, ou fazer isso, porque eu sou acostumada com o rádio mesmo, antigo, aquela coisa do estúdio, de você não ser visto, e assim, eu tô tendo que me adaptar, porque não dá mais para você achar que vai ficar isolado falando dentro de uma rádio. Você tem que pensar que você vai estar com a sua imagem disponível em vários lugares, as pessoas vão querer ver quem é você, sabe? Entendi, Dani. Dani, eu encerrando aqui esse bate-papo, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer a sua disponibilidade. Um profissional como você dedicar um tempo para trocar uma ideia assim, e passar um conhecimento para os alunos assim, é raro, né? Só pessoas desprendidas mesmo e que fazem isso. Então, eu queria muito te agradecer, de coração mesmo, pela amizade, pela parceria toda. E, assim,
Você tem um contato, o aluno que precisar entrar em contato com você, como é que faz? O Instagram, Facebook, tem uma página para te seguir, alguma coisa assim? Uhum. Meu Instagram é daniele.k.dias, Daniele com L só, K.dias. Pode me seguir pelo Instagram. Tem coisas que eu posto da minha vida pessoal, mas tem algumas matérias, algumas notícias que eu dou às vezes através do meu Instagram. Meu Facebook é Dani Dias com I. Pode me procurar lá pelo Face, pelo Instagram também, danielk.dias. Quem quiser curtir o Instagram da Metropolitana, seguir lá Metropolitana Vale, dá para ter uma ideia do que o trabalho que os nossos repórteres fazem. É bem simples a forma como a gente divulga, é tudo com celular hoje, né, Paulo? Não tem aqueles recursos, aquela coisa mais. Então, assim, até para o trabalho da gente divulgar vídeo, notícia em rede social, cada um faz o seu, sabe? Você pega um celular, grava uma notícia, vai lá e publica. É assim que a gente trabalha, com bastante independência entre os repórteres, e cada um tem seu equipamento e vai postando aquelas notícias em tempo real, sem grandes produções, para atender essa questão da instantaneidade da rede social, que tem que ser instantânea, né? Então, no nosso Instagram, Metropolitana Vale, tem bastante notícia, tem algumas coisas também que dá para entender um pouco do trabalho que a gente faz. Beleza, Dani. Um abraço, um abração para você e para toda a família. Agradeço mais uma vez aqui a sua presença. E aos alunos, eu queria falar que agora eu vou convidar mais algumas pessoas para estar trocando uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo. É um conteúdo rico, né? A gente vê um profissional que nem a Dani, ela tem muito a passar, muito a ensinar. A gente acompanhando o que ela fala, a gente consegue ter muita noção do que está acontecendo. E até a próxima aula, o próximo bate-papo aí, viu? Dani, um abraço, beijo, fica com Deus, um abração, tudo de bom. Obrigado, gente, um abraço para todos. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.